Alô, alô, aqui quem vos fala é Alan Leite. Seja bem-vindo ao Ponto Capital. Estou aqui com Davi Matos e a gente vai falar hoje sobre o assunto do momento que está repercutindo a notícia tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, né? Aconteceu nesse final de semana o CEPAC nos Estados Unidos e o Brasil, mais uma vez, foi destaque, né? Foi destaque pela grandiosidade da nossa nação, mas também teve uma pessoa que também se destacou lá. E essa pessoa foi o Alexandre de Moraes, né? Aqui ele é uma pessoa comum, né? No Brasil ele é um juiz do Supremo Tribunal Federal, mas aqui nos Estados Unidos o Alexandre de Moraes ele está sendo processado pelo Trump, Elon Musk e o CEO da Rumble. E hoje aqui a gente vai discutir bem rapidamente quais são os riscos que o Alexandre de Moraes corre ao ser processado, condenado aqui nos Estados Unidos como pessoa física, não é, Davi? Exatamente. O processo, como você disse, o grupo de mídia do Trump está processando ele pelo simples fato de que ele achar que as decisões que ele toma no Brasil, que ele entende, né, como ele deva tomar lá, que a jurisdição de lá tenha que valer aqui para as empresas daqui, para os usuários que usam as plataformas daqui, seja ela qual for. Então, isso acabou por chamar a atenção desse pessoal, né, que são os donos, né, dessas redes. No caso da Rumble, ela, inclusive, é a que ela guarda nos servidores dela a rede social pessoal do Donald Trump, que é a Truth Social. Então, ou seja, o pessoal do Rumble conversa todo dia com o pessoal da rede do Trump. E o Trump praticamente todos os dias conversa com o dono da Rumble. Então, quando eles começaram a ver, começou a chegar a decisão por e-mail, assim, vocês têm 24 horas para me informar os dados cadastrais, por exemplo, que não é o caso que está agora, é o caso do Alan Santos. Vocês têm 24 horas para me fornecer os dados cadastrais desse usuário, sob pena de não sei o que, não sei o que. Os caras começaram a receber isso e falaram assim, poxa, ele quer isso para quê? Ele está tentando interferir na liberdade de expressão, que aqui é consagrada, né, que a gente fala daqui dos Estados Unidos, e que no Brasil não é, infelizmente. Então, o que o pessoal do Rumble está tentando, os advogados estão tentando fazer é impedir, garantir que toda e qualquer ação que seja tomada lá no Brasil, que envolva a questão da liberdade de expressão, são conceitos diferentes, que não seja, eles têm o direito de não cumprir, porque eles estão numa jurisdição diferente que é o país dos Estados Unidos. E no caso o Alexandre de Moraes, ele sendo processado, né, igual está acontecendo agora, sim, é a pessoa física Alexandre de Moraes ou isso afeta a corte do Supremo Tribunal Federal? Como que isso funciona? Sim, a princípio, assim, é a pessoa física do Alexandre de Moraes que está atuando como ministro supremo, emitindo essas decisões. Agora, que fosse qualquer outra pessoa, de qualquer outra forma, tivesse interferindo nessa questão da liberdade de expressão, assim como já foi feito com outros juízes, por exemplo, representantes do Tribunal de Haia, já está com os bens bloqueados. Sim. Porque ele atuou de uma forma contra a liberdade de expressão de alguém daqui que, quando o Trump assumiu, falou, não, isso está errado. E a questão é o seguinte, eu não digo nem criminal porque não envolve crime, né? Mas na esfera civil é o seguinte, ser constatado que a sua jurisdição aqui não nos atinge, mas diante do prejuízo que você causou para a questão da liberdade de expressão, o país, Estados Unidos, não aceita esse tipo de interferência. Isso seria uma afronta à própria soberania nacional. Então, o que acontece? E o país que sofre isso, no caso dos Estados Unidos, pela lei, ele tem vários recursos para poder evitar e punir quem infringe isso daí, que é, no caso, bloqueio de bens, sim, inclusão numa rede mundial financeira que o cara não consegue movimentar nada. Que é o código SWIFT, né? Os Estados Unidos ele tem pleno controle também desse sistema de pagamento
Então ele pode emitir qualquer tipo de bloqueio, né? Mundial. Em qualquer lugar do mundo. Mundial. E outra coisa, até inclusive o cancelamento do visto, da pessoa não poder mais passear aqui. Agora, o curioso é que a gente está vendo que lá no Brasil, a mídia, né, que a mídia lá comprada, né, a gente está vendo que a mídia está fazendo gracinha, fazendo piada disso. Chacota dos advogados do Trump. Ah, isso aí é balela, isso é bravata e tal. Mas, coincidentemente, você não tem notícia de ninguém do Supremo que recentemente ousou vir para cá, para ver o que ia acontecer. Sim. E o pior, muitos tirando os recursos que eles têm, investimentos imóveis que eles têm aqui. Então, ou seja, se não tem nada a ver, por que eu estou tirando meu investimento aqui? De graça? Porque estão desfazendo o patrimônio, né? Transferindo recursos. Porque o Brasil agora virou uma meca do mercado, agora vale a pena investir lá. Então, assim, entendeu? Agora, alguns analistas, eles apontam um grande risco para o Alexandre de Moraes, que é o seguinte: uma vez que ele for condenado aqui nos Estados Unidos, isso abre um precedente para que a oposição no Brasil traga a uma pauta no Congresso o seguinte: olha, somos oposição, mas olha só, tem um juiz dos Estados Unidos, confere, né, e concorda que o Alexandre de Moraes está sendo um ditador, né, está censurando o povo, então a gente pode abrir aqui, né, obviamente já existem pedidos de impeachment, tá, pessoal? Para quem não sabe, já foi protocolado vários pedidos de impeachment, mas essa pressão, dessa vez, ela se torna uma pressão externa, né, do segundo maior parceiro comercial do Brasil. E, além do mais, podendo gerar uma crise diplomática, porque ele aqui vai responder como pessoa física, né? Se eu estiver errado, me corrija, Davi. Não, sim. Mas o STF, o máximo que ele vai fazer, quando ele vai responder, a corte provavelmente vai responder, o Alexandre de Moraes provavelmente ele vai como que eu posso dizer? Ele vai se negar a responder um juiz americano, né? Ele não vai pisar aqui, mas quem provavelmente vai querer dar uma resposta a esse processo vai ser uma resposta da Suprema Corte, né? Inclusive colocaram lá a AGU, Advocacia Geral da União, para fazer a defesa dele aqui. O que já é, eu acredito que seja legal, porque como é a pessoa física dele, ele não está, ele é um juiz, é uma pessoa. Ele não tá como o órgão federal específico, né? Ele não está representando a nação, né? Não há uma representatividade do país. Quem está sendo processado é o Alexandre de Moraes, em pessoa física, claro, no exercício de poder, né? Que lhe confere na posição dele no cargo como ministro do STF. Exatamente. Bom, eu acredito, observando aqui, que ele vai continuar tendo essa pressão. A oposição, o Bolsonaro, já com toda a força dos candidatos da direita, eles vão pressionar o Congresso e eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai estar vendo aí uma grande mudança, né? Inclusive hoje a gente soube que a Débora dos Santos, ela teve o seu pedido de relaxamento de pena negado, né? A terrorista do batom. A terrorista do batom. É uma coisa terrível, muito complicado da gente compreender essas coisas, né? Em vez de tentar acabar com o roubo de 800 carros aí por final de semana no Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro, não no Rio de Janeiro. Só no Rio. Só no Rio, um final de semana, mais de 800 carros roubados. É um grande absurdo. E aí o povo aí tendo que ouvir a mídia falando sobre uma terrorista do batom, né? Em vez do Supremo Tribunal estar preocupado, peraí, vamos acabar com a criminalidade, o povo que trabalha aí está sofrendo com a falta de segurança pública. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Hoje a gente falou aí sobre o Alexandre de Moraes. Em breve a gente vem com mais notícias no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, clica no sininho para receber notificações e não deixe de seguir. Clica aqui, segue o nosso canal. Um abraço. Aquele abraço.